Boa noite, tudo bem? Hoje estamos com um tema bastante instigante e também bastante polêmico, porque dependendo da matriz religiosa que você escolher, você terá uma resposta completamente diferente. E a questão colocada hoje é: afinal, a alma é ou não é imortal? A Bíblia nos dá uma declaração absolutamente clara sobre isso, dita pelo próprio Deus e de forma contundente lá em Gênesis 3. Mas antes de entrarmos diretamente na resposta, eu queria conceituar algumas questões com vocês essa noite que são muito importantes. Afinal, há muita confusão sobre os conceitos de alma, espírito e do próprio corpo. A alma é a nossa central metafísica, é o conjunto da nossa história, das nossas emoções, dos nossos valores, de tudo que compõe a nossa personalidade, o nosso jeito próprio de ser. Portanto, a alma é composta efetivamente da nossa dimensão metafísica, como disse anteriormente. Já o espírito vem da palavra grega pneuma e da palavra latim spiritus, sem S, com S, sem E. Essa palavra quer dizer sopro, animação, sopro e animação. Portanto, o espírito nada mais é do que o sopro de vida, o princípio vital, a energia de vida que Deus colocou em nós para que pudéssemos transitar por esse plano material até que tudo se cumprisse nas nossas vidas. Portanto, alma é uma coisa, espírito é outra coisa. E temos o corpo. Como a alma e o espírito são de naturezas etérea, ou pelo menos de matéria que não conhecemos, foi necessário criar esse macacão de carne, esse envoltório, para que alma e espírito pudessem juntas permitir o nosso caminhar pela matéria, de forma que o corpo nada mais é de um grande macacão de carne que abriga alma e espírito na perspectiva de fazermos a nossa caminhada aqui na Terra. Voltando à questão central, que é se a alma é ou não é imortal, para isso nós temos que nos reportar lá no texto de Gênesis 3, com um diálogo que acontece ali no Éden, um impasse, na verdade. Deus, em Gênesis 3:3, diz à mulher que se desobedecer, certamente morrerá. Satanás aparece em 3:4, figurado como uma serpente, e diz à mulher que ela pode pecar, que ela pode apanhar o fruto, que certamente não morrerá. Observem que temos um contraditório. De um lado, Deus diz, se desobedecer, morrerá. Do outro lado, Satanás diz, pode desobedecer, não morrerá. A mulher, na ânsia de autonomia, que é um desejo nativo de todos nós, aceita a proposta do diabo e permite assim que a desobediência se instaure no seu coração e o pecado no universo, desequilibrando para sempre e constituindo a morte, não só a morte física, mas também a morte eterna. E agora, para nós avançarmos, eu quero conceituar com os queridos os 3 tipos de morte. A primeira morte que existe é exatamente essa morte a qual nós estamos nos referindo, lá no Éden. Essa morte que aconteceu nesse episódio e que também é relatada lá no Novo Testamento, em Efésios 2, de 1 a 3, que diz, mortos no pecado. Essa é a morte espiritual. Exatamente essa que aconteceu lá no Éden. Além da morte espiritual, nós temos também a morte física, que é a falência dessa unidade de carbono, nitrogênio e oxigênio que nós estamos aqui utilizando para nossa caminhada de aprendizado e de santificação na matéria. Observem que o corpo
é composto das mesmas substâncias do barro: oxigênio, nitrogênio, carbono e alguns outros minerais, como fósforo, zinco, potássio, ferro, magnésio, todos elementos absolutamente do barro, o que materializa aquilo que sempre ouvimos: somos do pó e ao pó voltaremos. Deus, na perspectiva de resolver essa questão e impedir que todos pudéssemos ter acesso ao terceiro tipo de morte, que é a morte eterna, providencia através do Senhor Jesus um sacrifício substitutivo para que possa ocorrer uma reconciliação entre criatura e Criador. Ambos estavam com um abismo que não permitia a comunicação, e a partir do sacrifício substitutivo do Senhor Jesus, a morte eterna passa a deixar de existir, que é o terceiro tipo de morte, para aqueles que fazem a sua reconciliação com Deus através do Senhor Jesus. Portanto, temos a morte espiritual, nascemos com ela, nascemos mortos espiritualmente, graças ao pecado que trazemos na carne. Temos a morte física, que é a falência natural da unidade de carbono-oxigênio, que Deus nos concede efetivamente para transitarmos na matéria, e poderemos ou não ter a morte eterna, de acordo com o caminho, de acordo com o livre-arbítrio, de acordo com a opção que fizermos. Afinal de contas, o Senhor Jesus, como disse, morreu de forma substitutiva, e ao aceitá-lo como meu Salvador, ou seja, como aquele que morreu por mim, eu estou acessando a vida eterna e abandonando a morte eterna, o terceiro tipo de morte. Portanto, a resposta em questão depende exclusivamente do que vamos fazer das nossas vidas. Se optamos pelo pagamento do preço através do Senhor Jesus, aceitando o Senhor Jesus como nosso Salvador e caminhando efetivamente de acordo com os mandamentos de Deus e não pecando mais, temos a vida eterna em Cristo Jesus, e a nossa alma passará a viver eternamente diante da presença de Deus. Se não aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador e não seguimos os seus mandamentos, efetivamente teremos a morte eterna, nos contentando meramente com uma existência de natureza exclusivamente material e abandonando a possibilidade de desfrutarmos completamente da eternidade oferecida por Deus através do Senhor Jesus. Portanto, a resposta, se a minha alma é imortal, depende da minha atitude. Se eu faço um movimento em direção ao Cristo, abraço o Cristo como meu Salvador e vivo a vida que o Cristo me propôs viver, a minha alma é imortal, sim. Se eu não sigo os mandamentos de Deus, se eu vivo no pecado e se eu não quero relação com o Senhor Jesus, a minha alma é mortal e experimentará da morte eterna, assim como o meu corpo experimentará da corrupção da própria carne. De forma que temos duas respostas, dependendo da caminhada que optarmos a fazer nas nossas vidas. É interessante que as religiões de matriz oriental e algumas que visitam o mundo ocidental, por exemplo, o espiritismo cristão ou o espiritismo kardecista, são religiões que dizem exatamente o contrário. Eles dizem que a morte só existe para o corpo físico e que a alma é imortal e que ela vive de vidas em vidas, de encarnações e encarnações, em processo de evolução. Observem que essa resposta dada por essas religiões
tanto o espiritismo cristão quanto as religiões de matriz orientais, como o budismo e outras, elas vão de encontro exatamente com a resposta de Satanás, que diz que você certamente não morrerá. Em Gênesis 3:4, quando Deus diz que certamente você morrerá se permanecer no pecado. Eu, às vezes, sou convidado a dar uma palavra em sepultamento de pessoas. Momento difícil, não é? Sempre que eu vou dar uma palavra num sepultamento de uma pessoa, ali diante daquele corpo, daquele caixão, inexoravelmente uma coisa invade o meu coração. Uma sensação invade o meu coração. E a sensação, ao ver aquele cadáver ali na minha frente, é sempre a mesma. A sensação que eu sinto é que todo velório, todo sepultamento é um recado de Deus para todos nós. E o recado que Deus está dando ali é que não precisa ser assim. Que aquilo ali está simbolizando um caminhar no pecado do homem. É fato que a unidade de carbono tem falência definitiva, tem tempo de validade, os nossos corpos não são eternos, mas a nossa alma pode sim ser eterna, dependendo da opção que a gente faz. Se a gente faz a opção certa, nós vamos passar, sim, pela morte do corpo, mas não conheceremos a morte eterna, a terceira e a mais vil das mortes. Afinal, Deus nos fez para a vida, vida em abundância, em Cristo Jesus. Pense nisso, faça a opção certa. Nós não temos todo o tempo do mundo. Jesus está às portas. Quando você menos esperar, eu menos esperar, Ele estará aí. E aí pode ser tarde demais. Experimentaremos, se não fizermos a escolha certa, a morte eterna. Viva para sempre, eternamente ao lado de Deus. Essa é a oferta do Deus maravilhoso do universo. Faça essa escolha. Essa é a boa. Que Jesus te abençoe ricamente, que você tenha uma noite de muita paz. Esse é o meu desejo, em nome do Senhor Jesus.